Oséias 5, de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, em rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá, tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não pode curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-lo-eis, não haverá quem os livre. Irmãos, você que nos visita, nós estamos estudando o livro do profeta Oséias. Ele foi profeta no Reino do Norte. Depois do reinado de Salomão, o reino foi dividido em dois, Reino do Sul, Reino do Norte, contra as ordens de Deus. Então foi algo não aprovado por Deus, essa divisão. E lá no Reino do Norte, os seus sacerdotes passaram a adorar outros deuses, segundo as suas próprias maneiras, próprias regras, adorando um lugar onde havia 2 bezerros de ouro, uma mistura com a palavra de Deus. Então havia o que? Um sincretismo religioso, mistura de adoração verdadeira com outras. A influência das nações ao redor do Reino do Norte levou a práticas como a prostituição cultual, a prostituição literal, como forma de adoração a outro Deus, a Baal. Tudo isso acontecendo ali, e Deus não aprovava isso. Irmãos, quando olhamos um noticiário na televisão, nós vemos, por exemplo, de matérias policiais, quando alguém é preso em flagrante, ele perde o direito da sua liberdade por ter subtraído algo que não era dele, por ter feito algo que não deveria fazer, são presos, são privados da liberdade. E ao ser pego, muitas vezes eles são entrevistados e eles se dizem arrependidos. Eles demonstram arrependimento. E eu fico intrigado, por quê? Por que eles nunca demonstram arrependimento antes de cometer o delito? Antes de fazer o pecado? Antes de tirar uma vida? Antes de subtrair algo que não pertence a eles? Por que esse arrependimento só vem depois de falarem mal das pessoas, praticarem pecado? Por que não se arrependem antes de fazerem o mal? Talvez você também tenha feito essa pergunta. Em muitas das passagens que nós temos lido,
nós temos visto Deus, através do profeta Oséias, alertando o povo: parem de fazer o que vocês estão fazendo, mudem a sua conduta. Deus vem alertando, orientando o povo, advertindo, assim como nós fazemos com os nossos filhos. E nós, até mesmo nós, porque nós continuamos sendo filhos. E lembramos, muitas vezes, quando os nossos pais nos advertiam de perigos que, para a gente, olha, não faça assim, que você vai correr risco. E muitas vezes nós não ouvíamos os nossos pais, nós não ouvíamos eles, nós nem sempre ouvimos. Assim também é com o povo de Israel. O povo de Deus nem sempre está ouvindo a Deus. Muitas vezes não querem ouvir a Deus. Eles não obedecem a sua lei. Eles guardam em seus corações as suas palavras, não guardam nos seus corações a sua palavra, e por isso não obedecem a Ele. Por isso nós vemos o quê? O povo sendo castigado, e muitas vezes sofrendo. O castigo viria, nesse texto que nós lemos, aos sacerdotes, aos líderes políticos e ao povo como um todo. Tá? E com a divisão do reino, vieram no Reino do Norte muitos reis maus, como eu já disse, e fizeram alianças com povos maus, povos que antigamente Deus tinha ordenado que eles fossem destruídos, exterminados da face da terra, e não foi feito. E tem um rei, que o registro está em 2º livro dos reis, capítulo 15, nós vamos ler de 10 a 30, fala de um rei chamado Menahem. Esse rei era tão mau, que ele mandou matar todas as mulheres que estavam grávidas. E o que nós podemos observar, meus irmãos? Que de Faraó até Herodes, quem se rebela contra Deus atenta contra bebês. De Faraó até Herodes, quem se rebela contra Deus, eles atentam contra bebês. Hoje nós temos aí muitos aprovando o aborto, aprovando o infanticídio, se é assim que nós podemos chamar um aborto. E muitos de nós estamos o quê? Apoiando pessoas com esse ideal politicamente. Nada diferente do tempo de Oséias. O povo fazendo alianças políticas, aprovando pessoas que vão contrária à palavra de Deus. Com isso, o Reino do Sul, olhando para o Reino do Norte, vai aprendendo e começando a imitar e fazer as mesmas coisas. Esse texto é dividido em 2 etapas. A primeira dela vai do versículo 1 ao versículo 7, fala do juízo de Deus. Versículos 1 e 2. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei todos eles. Nesse texto nós temos uma crise de liderança, pois todos os líderes são chamados à atenção. Ninguém está isento, o líder religioso, o líder político e o povo que segue esses líderes. Ninguém está isento. Primeiro ele começa chamando os sacerdotes que corromperam seus ofícios. Depois ele fala com Israel e logo em seguida fala com os líderes políticos, os reis. Pois assim como os sacerdotes se corromperam, em vez de proteger os povos, os governantes também oprimiram o povo. E quando falam de corrupção, o povo, seguindo essa liderança apóstata, vão ser disciplinados também. Assim como são os líderes, é o povo, também é o povo. Quando a liderança se afasta de Deus, torna-se um perigo para os seus liderados. E o povo tornou-se culpado por seguir esses líderes apóstatas. Assim como a advertência foi para todos, Deus diz que não passará impune, todos serão castigados, todos serão castigados.
E Deus dá essa advertência, né? E isso vai acontecer de forma gradualmente. Deus começa trazendo pequenas aflições, pequenas dificuldades, e depois viria a assolação de uma vez por todas, quando a Síria dominasse o reino do norte e destruísse o reino do norte, e quando no reino do sul a Babilônia levava cativo o reino do sul. Não haveria destruição total, mas eles levariam cativos e ficariam 70 anos no cativeiro. E nessa noite nós vamos falar então sobre uma liderança íntegra. Precisamos ter líderes íntegros. Nós, como líderes dessa igreja, precisamos estar atentos a isso, como líderes na igreja que nós estamos. Como que nós estamos procedendo como líderes da igreja? Como tem sido nós diante de Deus e diante do povo que Ele nos deu o privilégio de pastorear? Versículos 3 e 4. Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora tens prostituído, ó Efraim e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Quando ele fala que espírito de prostituição, não é nenhum demônio que tomou conta deles, não, mas é a disposição do coração. É a disposição do coração que foi deixada a seguir o próprio coração. É disso que ele está falando aqui. As pessoas, muitas vezes, fazem coisas como se Deus não estivesse presente. Eles fazem isso. E muitas vezes agimos de forma sorrateira. E pensamos que Deus não vai ligar para aquilo que eu estou fazendo. Para algo que nós possamos fazer, seja um relacionamento com alguém, ou a maneira errada de fazer algo, e assim nós vamos levando a nossa vida como se Deus não existisse, e como se não fosse pecado. Deus está avisando o povo que conhece, não existe nada que esteja oculto aos meus olhos. Eu conheço Efraim, Israel não me está oculto, eu sei tudo o que está se passando nesse lugar. Então, não adianta você estar trancado no seu quarto, fazendo algo errado, ou estar no escritório, ou estar na frente do computador, do celular. Deus está vendo, Deus está presente, nada lhe é oculto. Deus ama tanto ao povo, que está o quê? Advertindo antes de puni-los. Mesmo que eles estando tão desviados como estão, isso pode acontecer conosco, irmãos. Nós podemos estar num caminho distante do Senhor, podemos estar em algumas práticas pecaminosas, e Deus é tão misericordioso que está sempre nos alertando: volte-se, arrependa-se do seu pecado, deixe essas práticas para lá. Um autor diz: a religião divorciada da moral se define biblicamente como prostituição espiritual. Aqui ele está falando sobre a prostituição, isso é, o povo prestando culto fora de Deus, um culto fora dos padrões que Deus quer. Deus estabeleceu para o seu povo como deveria ser o culto, e eles estão fazendo de forma diferente, fora do lugar diferente, porque Deus não queria a divisão foi contra a vontade do Senhor. Devido a essa prática, eles não poderiam voltar para Deus. O dia a dia com o pecado faz com que o coração fique o quê? Cauterizado. Quando a gente fala, ficamos cegos por causa do pecado. Nós continuamos pecando como se não estivéssemos pecando, pois não somos capazes de buscar a Deus. Aqui ele fala, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Como eu disse, não se trata de um demônio, mas é a disposição mental, a disposição do coração, para quê? Que foi tomada pelo pecado e ele já não tem mais vontade de buscar a Deus. Somente a ação do Espírito Santo poderá fazê-los
voltar e se arrepender das suas práticas. Somente ela. A soberba de Israel. Versículos 5 e 6, meus irmãos. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. A soberba faz isso conosco, pois nos dedicamos a alguma coisa que parece que dá lucro e já ficamos soberbos. Está nos levando à prosperidade e nós já ficamos soberbos, mesmo sem ter orado para que Deus abençoasse aquilo, mesmo sem ter sido instruído por Deus para entrarmos naquilo. Então é porque Deus está me abençoando, só porque está dando certo é porque Deus está te abençoando? Não, não significa isso. O povo estava próspero. Quando eles foram para o norte, eles conseguiram fazer alianças, eles conseguiram negociações, eles conseguiram obter lucros, sem a aprovação de Deus, se tornaram soberbos. Foi o que aconteceu, exatamente como o Reino do Norte. Então o profeta critica os sacerdotes, mas ao que percebemos o problema eram o quê? Os profetas não eram os profetas. Por quê? Os profetas criticando a forma de culto. É a mesma coisa que alguém falar: pastor, esse culto está monótono, nós precisamos fazer mudanças para atrair pessoas. Era isso que estava acontecendo, o profeta exortando os sacerdotes, e ele: não, o senhor vai mudar um culto que deu certo, está cheio de pessoas, por que eu vou mudar esse culto que está dando certo? Está errado, você que está errado. Era isso que estava acontecendo, meus irmãos. E muitos devem ter pensado aqui: nós poderíamos fazer algumas mudanças, tentando trazer o mundo para dentro da igreja. Não. Deus deu procedimentos de como nós devemos o quê? Cultuá-lo. Procedimentos bíblicos. Eles não conseguiam enxergar os seus próprios erros, porque a prosperidade que eles alcançaram, seja monetária, seja no ritual cultico ao qual eles estavam participando, estava enganando eles, cegando eles. E uma observação aqui: Deus pode nos dar prosperidade, meus irmãos. Não estou falando que Deus não pode nos dar prosperidade. Deus pode dar, mas não é a prosperidade que vai determinar para onde eu devo ir, e sim Deus. Os hábitos influenciam a vontade. Quanto mais eles pecavam, mais dispostos estavam para o pecado e menos o quê? Poder tinham para fazer o que era certo. A soberba sempre precede a ruína. E essa soberba é o que levou o povo à queda. Essa arrogância na prática do pecado atingiu também a Judá. E ambos os reinos caíram nesse laço. O povo de Deus está presente o quê? Fisicamente, mas os seus corações estão distantes de Deus. E eles tentaram o quê? Subornar a Deus. Como? Com os seus rituais, com os seus cultos, com as suas festas. Eles pensavam que fazendo aquilo eles aplacariam, acalmariam a ira de Deus que viria. Mas seriam a mais profunda provocação contra Deus. Deus não é prisioneiro dos seus sacramentos. Ele se retirou deles. Eles não conseguiam mais achar. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. A ideia aqui é que eles estavam tão distantes. E aleivosamente significa traiçoeiramente. Tinham filhos com pessoas que não eram as suas esposas. Isso é, eles estavam se prostituindo, gerando filhos bastardos, isso é, fora do casamento, e filhos que estavam fora da lei do Senhor, distantes da lei. E aqui Deus usa esses fatos para a condenação do povo. Por isso vocês serão condenados, serão castigados.
Eles pegaram a festa da lua nova, que era uma festa que tinha todo o primeiro sábado do mês, e eles corromperam. Por quê? Porque eles introduziram costumes dos deuses dos outros povos dentro da festa. Então não era mais uma festa para adorar o Deus Criador. E isso era motivo de condenação para eles. Por isso que o culto não precisa ser atualizado, meus irmãos. Não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja só para atrair pessoas. Por quê? Porque isso seria apenas um mero exercício religioso desprovido de piedade. Não podemos adaptar a igreja à cultura, pois seremos o quê? Reprovados por Deus. Deus estabeleceu como Ele quer ser adorado. Não estou dizendo também que nós não devemos usar os meios de comunicação, assim como nós fazemos transmissões, as redes sociais. Nós devemos sim usar as tecnologias para alcançar o povo, mas nós não temos que mudar o culto a Deus. Nós podemos e devemos usar muitas maneiras para evangelização, mas o culto, ele é dedicado somente a Deus, ele é na vertical. Como nós temos adorado a esse Deus? Como que eu venho aqui? Eu vejo os adolescentes cabeça baixa, não saem do celular, eles acham que o pastor não vê. Eu estou vendo eles direto, mais cabeça baixa mexendo no celular do que prestando atenção no sermão. Agora que eu falei, eles olharam para mim. Como que está a disposição do coração de vocês quando vocês vêm cultuar a Deus? Não é um encontro, aqui não é um clube não, meus irmãos. Agora é o momento de cultuar o Senhor. A segunda parte do texto é dos versículos 8 ao versículo 14. A disciplina de Deus em amor. Ele diz assim, versículos 8 e 9. Tocai a trombeta em Gibeá, em Ramá. Tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim, tornar-se-á assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. A trombeta, então, é um alerta para eles, para o seu povo. Eu disciplinarei vocês. Não é porque a Assíria virá e destruirá vocês. Não é por causa disso. Eu estou por trás dessa disciplina. Eu usarei a Assíria como instrumento de disciplina para a vida de vocês. Portanto, toquem a trombeta, vocês estão reprovados. E aqui ele cita Benjamim, porque eles estavam copiando. O reino do sul começou a copiar o reino do norte e fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E aqui um alerta para vocês que têm irmãos mais novos. Deixa eu olhar para eles aqui bem nos olhos deles. Os que têm irmãos mais novos. Toma cuidado, vocês que têm irmãos mais novos. Por quê? Porque vocês estão como exemplo para os seus irmãos. Você que é o irmão mais velho, você é um exemplo para o seu irmão. E talvez você seja um mau exemplo. O reino do norte estava como o irmão mais velho sendo um mau exemplo para o irmão mais novo. Sejam bons exemplos para os seus irmãos. O alarme foi soado e a disciplina viria para Israel, para o reino do norte e para o reino do sul, de acordo com as cidades descritas aqui no texto. Versículo 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Deus determinou que as tribos de Israel ficassem cada um na sua região. Uma tribo não poderia avançar a outra região, eles tinham que ficar naquele local determinado. E não era isso que estava acontecendo, eles estavam avançando. É algo que acontece ainda hoje, a pessoa estica uns metros a mais a sua cerca para ganhar um pouco mais de terra. Eles estavam roubando terras, eles estavam avançando num lugar que não era deles, e eles não obedeceram ao Senhor. Eles estavam quebrando os marcos, e aqui quebrando as leis. Esses marcos eram divisas que estavam entre as tribos e eram marcadas por pedras. Por pedras, eles estavam mudando os marcos, isso é, quebrando a lei de Deus. Algo muito comum ainda.
E ele fala que a fúria dele viria como água. Meus irmãos, nós vimos como as águas são destrutivas. Esse ano nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul. Em outros anos nós tivemos tragédias em outros lugares. Santa Catarina, em Recife, Bahia, em vários lugares. Quando a água vem, ela faz uma destruição. E Deus faria uma destruição como a água faz. Você fala, eu não tenho noção. Tem noção porque nós estamos tão próximo da tragédia que teve lá no Rio Grande do Sul. A água, ela destrói tudo. Versículo 11, meus irmãos. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo. Foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Aqui o castigo anunciado por Deus é algo que vem gradualmente, vem aumentando. E a traça sempre foi, sempre será uma das maiores pragas que existe no mundo. Mas é inevitável. Há conflitos internos, há tragédias menores, porque Israel não quis mudar, quis andar segundo sua vaidade, seu próprio coração. A disposição era andar atrás da imundície, isso é, andar atrás da vaidade, cultuar os seus ídolos. Deus diz, serei como a traça para vocês. Traça, como eu disse, ela destrói. Ela vai silenciosamente com um furinho, e a hora que você viu, ela fez um estrago total no guarda-roupa, devorando todas as vestes. Seria uma destruição de fora para dentro. A traça, algo que vem de fora para dentro. A podridão é como uma ferida purulenta, que vai levando a carne num estado de decomposição, como uma infecção bacteriana, cheia de pus. Vai acontecendo de dentro para fora, essa destruição. É assim que seria a destruição de Judá. A tragédia final é quando a Assíria vem e destrói o reino do norte, e para Judá quando a Babilônia leva cativo o reino do sul. E no meio do caminho Deus foi disciplinando o povo gradualmente, para que ele se arrependesse, para que ele desistisse dos maus caminhos. Deus foi duro demais? Não, ele foi misericordioso demais. Ele foi avisando gradualmente o seu povo. Ele avisa, irmãos, portanto, se Deus tem avisado você, não deixe chegar ao grau máximo da punição de Deus. Se arrependa, converta-se dos seus maus caminhos, volte-se para Deus, não deixe chegar ao estado máximo da disciplina de Deus. Versículos 13 e 14. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu e buscou quem? A Deus? Não, subiu e buscou a Síria, e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá mais quem os livre. Quando os problemas acontecem nas nossas vidas, quando nós estamos no fundo do poço, muitos de nós procuramos o quê? Soluções no nosso dinheiro, soluções nos nossos amigos, e esquecemos de orar sequer, esquecemos de buscar orientação dos pastores, dos presbíteros, de um casal mais maduro na fé. Nós sequer oramos, nós vamos buscar a Assíria, buscar ajuda fora de Deus. Foi isso que o povo fez. Não, eu sou inteligente o suficiente, eu vou conseguir superar isso, e aí você é cheio de soberba. Nós fingimos que Deus não existe, nós somos a geração do entretenimento, nós fingimos que não está acontecendo nada, a gente vai maratonar séries, vou ver 3 temporadas do não sei o que, eu vou ficar aqui
fingindo que não está acontecendo nada, que não estou passando por nenhum problema. Eu vou fugir. Nós somos a geração do entretenimento. Visto esses adolescentes que não desgrudam do celular, nós somos a geração do entretenimento. Tudo está nos distraindo. O jogo que está acontecendo agora é motivo para nos distrair. O YouTube nos distrai. Vícios, nos refugiamos. Ou então nós vamos procurar um coach. Por quê? Porque o coach vai despertar o quê? Um gatilho, né? Que vai ser a solução dos seus problemas. Vai despertar um novo código para você. E nos afundamos na distração. Será que nós não estamos soberbos, cheios de si mesmo? Quanto de nós que achamos que vai ser a política que será a solução para o nosso país? Quantos estão achando ainda isso? O texto diz: Ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. O nosso problema não será resolvido pela política, meus irmãos. Talvez ajude um pouco a sermos menos oprimidos. Mas se Cristo não mudar a vida do ser humano, não há nada que possa mudar, não há nada que possa melhorar. Não adianta, pode entrar quem for na presidência, na prefeitura, no legislativo, pode ser quem for. Se Cristo não mudar, não transformar a vida das pessoas, de nada adianta. O rei da Síria não poderá livrar o povo das mãos de Deus. Ninguém poderá escapar do juízo que vem das mãos do Senhor, das mãos de Deus. A metáfora do leão aqui é que o leão será a destruição total para o povo de Israel. Já para ajudar, um leãozinho, um leão jovem, não é um filhote de leão, mas sim um leão jovem. Um leão com vigor, que fará um grande estrago também em Judá. Não haverá rei que possa impedir. Warren Wiersbe diz que a decomposição interior de Israel é como a destruição oculta, lenta e progressiva causada pela traça. Mas a vinda dos assírios era como um ataque súbito e evidente de um leão. Os dois eram inevitáveis e ambos trariam ruína. Por mais incríveis que parecessem os israelitas, Osés lhes advertiu do castigo divino. O Senhor os despedaçaria como um leão, longe de os proteger. Deus os destruiria. Em todas as épocas, o povo de Deus, nunca entende que Deus trará o seu povo com mais severidade. Em todas as épocas, o povo de Deus nunca entende que Deus trata o seu povo com mais severidade e não com menos. Para a gente concluir a mensagem de hoje, meus irmãos, será que como líderes temos feito as coisas do jeito que Deus quer ou do jeito que nós queremos? Aos líderes será cobrado mais. Aos líderes será cobrado mais, porque mais é dado. Nós como igreja, nós que tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, nosso sentimento quando vimos aqui a igreja, não pode ser por obrigação, mas tem que ser de alegria, de devoção, de pranto para confessar os pecados, de prostração, de adoração. Muitas vezes agimos como pessoas que não temem a Deus. O mesmo comentarista que eu citei agora diz assim: Israel precisava de oração e verdadeiro arrependimento, mas em vez disso confiou na política e em tratados inúteis. Ao Senhor só restava afastar-se e esperar que o buscassem na verdade e na humildade. Temos um sentimento sincero e piedoso no nosso coração? Estamos sendo sinceros nos nossos cultos prestados a Deus? Estamos fazendo de coração? Lembre-se de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E lembre-se também do que ele disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Então o Senhor lhes dirá:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que nós podemos aprender com esse texto, meus irmãos? Religiosidade não leva ninguém à presença do Altíssimo. A nossa alma precisa se deleitar na presença de Deus, em qualquer lugar que nós estejamos. Então, não é só no culto de domingo, durante a semana toda. Deleite-se na presença de Deus. Precisamos desejar aquilo que é amável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, amando uns aos outros, amando sem distinção, amando até os nossos inimigos, até mesmo aqueles que nos perseguem. Que a nossa vida seja um culto. E culto aqui, irmãos, é muito mais do que uma forma litúrgica. Culto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.